Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e eu venho hoje com os piores livros e super decepções literárias do ano de 2020. Gente, eu tive que fazer um vídeo separado. Eu fiz então os melhores de 2020, eu vou deixar o link aqui na descrição. Recomendo que você assista esse primeiro pra não achar que eu sou uma pessoa horrível que odeia todos os livros. Não dava pra fazer os dois juntos, senão teria um vídeo de 2 horas. Então eu decidi fazer 2 vídeos separados, um com os melhores e um com os piores. E não necessariamente é um livro que eu odiei, às vezes é só um livro que eu achei que eu ia gostar mais e acabei me decepcionando. E como eu li 72 livros esse ano, teve um maior número de decepções do que do ano passado, né, de 2019, ano retrasado no caso. Então assim, olha, talvez eu seja cancelada, talvez não, mas assim, tem alguns livros um pouco polêmicos que muita gente talvez goste, mas vou tentar expor minha opinião da forma mais respeitosa possível. E lembrando que não é porque eu falei que eu não gostei que significa que eu não quero que você leia, ou significa que eu não recomende. Inclusive, se você se interessar por a sinopse de algum desses livros, os links vão estar aqui na descrição, então às vezes você vai amar um livro que eu não gostei tanto. E antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações, já dá um like e siga @chicletevioleta no Instagram, que eu sempre posto muita coisa por lá, interajo com vocês, adoro conversar com vocês pelo Instagram. E enfim, vamos lá que eu tô com um pouco de medo, talvez vocês me batam. E assim, eu vou do menos pior ao pior, horrível. Chernobyl tóxico radioativo do ano, tá? Então, pessoal, o livro que eu não gostei tanto, mas foi uma decepção, coloquei aqui só porque realmente eu achei que seria muito melhor do que realmente foi. Tanto que eu dei 3,5, que eu não acho que seja uma nota ruim. Mas é o livro Desaparecimento de Stephanie Meyer, do Joel Dicker. Eu já tinha comentado na tag dos 50% que eu não curti tanto, porque eu realmente achei que eu ia amar, e não foi o que aconteceu. A premissa é super interessante, né, que é sobre uma jornalista que acaba descobrindo alguma coisa sobre um assassinato que ocorreu em uma cidade pequena há uns anos atrás, acho que há uns 20 anos, e ela some, então os policiais tentam achar ela. E assim, eu realmente achei que eu ia gostar muito, eu tava com altas expectativas. Mas o livro acaba se perdendo muito, tem muitos personagens que não tem muito sentido de estarem ali porque eles não fazem diferença pra trama. Eu gosto de livros com muitos personagens, eu gosto de livros bem complexos, mas esse aí realmente só foram jogados algumas tramas e não foi nada trabalhado em cima disso, era só pra criar suspeito. Além disso, eu não gostei tanto da narrativa do autor, porque eu não sei se é um problema só com esse livro, tanto que eu quero ler outros livros dele pra ver se eu gosto mais ou se realmente não é meu tipo de livro, porque ele tem narrativas de 3 personagens, né, só que no meio desse ponto de vista acaba entrando outros personagens, então por que você dividiu em pontos de vista, sabe? As vozes narrativas são iguais, você não vê muita diferença na narração de cada um desses personagens. Os personagens acabam sendo muito caricatos, os diálogos são muito caricatos também, sabe? É tipo como se fosse uma coisa que meio mal escrita, não sei, eu não gostei tanto. E eu fiquei muito triste, decepcionada, porque eu tava com altas expectativas. Eu até gostei de um plot twist que teve, mas assim, o livro acaba se estendendo muito pra entregar um plot twist um pouco, sabe? Então, realmente foi uma decepção esse ano. E infelizmente eu não gostei tanto, muita gente gostou muito, eu acabei falando um pouco mais na tag dos 50%. Eu esperava algo muito melhor do que eu recebi, então por isso que eu coloquei ele em decepção literária, não porque ele foi um livro ruim, porque ele não é um livro de todo ruim, mas é um livro que enrolou e entregou algo mais ou menos, e uma coisa que eu falava, gente, não é possível, isso aqui é uma caricatura, porque não fazia sentido nenhum, sabe, os personagens. Então, enfim, comente aqui se você sentiu a mesma coisa, assim, se você se sentiu um pouco decepcionado com esse livro, ou que não é tudo isso que as pessoas falam. Enfim, opinião é opinião, né? O próximo livro que eu não gostei mesmo, foi uma decepção, porque eu tava gostando, só que depois ele se perdeu, foi Tarde Demais, da Colleen Hoover, que eu dei 3 estrelas. Não acho uma nota ruim de forma alguma, mas eu dei 3 estrelas porque realmente o livro, no começo, é muito bom, só que depois a autora foi colocando epílogos, e mais epílogos, e mais epílogos, e acaba sendo praticamente um conto de epílogos, sabe? Como se fosse um outro livro. Eu até falei que era um puxadinho, assim, ela foi dando uns puxadinhos e colocando algumas coisas muito nada a ver, também muito caricatas, um vilão que era muito legal, assim, a construção dele, mas que depois se perdeu totalmente, virou um vilão de desenho animado que nunca era derrotado. Tiveram cenas mais 18 que, ao meu ver, eram extremamente desnecessárias. Eu não costumo me incomodar com livros com cenas mais 18, mas esse aí foi... Eu falei, gente, não é possível que essa mulher escreveu isso.
Tipo assim, não é possível que isso tá acontecendo, sabe? Tem uma cena que eu não esqueço, que é tão esdrúxula, que eu fiquei, meu Deus. E ela mostra uma situação de violência, um relacionamento violento. E tem algumas cenas, assim, que eu acho que era demais. Explícito demais e talvez desnecessário, sabe? Eu não costumo me incomodar, ai, olha, o livro é pesado. Não, é porque eu realmente achei desnecessário. Eu achei que não tinha necessidade de ter de novo algo assim. Então, ai, foi muito decepcionante isso. Eu achei que o livro foi, assim, mal editado. Tipo, tinha que saber a hora de parar, sabe? Eu acho que às vezes é melhor, mais curto e melhor do que aquela enrolação toda bizarra pra levar a lugar nenhum. Mas é um livro que eu recomendo. Se você gosta de Colin Hoover, eu dei 3 chicletes, não acho que é uma nota ruim. Mas talvez seja melhor não ler os epílogos, porque você vai se arrepender. E outro livro que eu dei 3 estrelas, mas que, gente, não me desceu, foi Sempre Teremos o Verão, da Jenny Han, que é o último livro da trilogia Verão. E eu tava começando gostando da trilogia, né? Sobre uma menina que tem 2 amigos que são irmãos, e ela gosta de um e outro meio que gosta dela. E, gente, eu não sei o que rolou nesse final, sabe? Já tava achando tosco, a protagonista é muito infantil, a protagonista é muito chata, e eu tava achando meio ruinzinho, nada comparado com Para Todos os Garotos, que eu já amei, muito melhor. A trilogia Verão é muito fraca, né? Muito fraca mesmo. Mas tinha aquela coisa legal, né? Da praia e tudo, e eu tava feliz lendo, achando o máximo e tal. Enfim. Mas o terceiro livro, eu não sei o que aconteceu, que assim, personagens foram descaracterizados, aconteceu um monte de coisa aleatória e tipo, esse negócio de triângulo amoroso que tem 2 irmãos, não dá pra mim, assim. Eu fiquei imaginando eu com a minha irmã gostando do mesmo cara, tipo, aí o cara fica com uma, depois fica com outra, e eu fiquei tipo, né, tipo, alô? Not really my thing. E foi estranho, e o final foi tipo, sério, eu achei que se perdeu totalmente. Eu até fui boazinha de dar 3 estrelas, eu acho que eu devia ter dado menos. Mas enfim, é uma trilogia que eu não sei se eu recomendo, provavelmente não muito. Acho uma coisa, tipo assim, não é algo que fez diferença na minha vida, mesmo. Agora eu vou falar sobre o próximo livro. Eu fiquei muito triste de ter colocado ele nos piores do ano, porque é uma autora que eu amo, mas eu mentiria pra vocês se eu não colocasse esse livro no piores do ano, porque foi um dos livros que eu menos gostei mesmo, assim. Foi um livro que eu tava esperando muito, porque eu amo essa autora, mas que acabei recebendo uma história que nem parecia dela, que é A Mansão Hollow, da Agatha Christie. Muita gente fala, ah, não gosto da Agatha Christie, aí você pergunta, quais livros você leu? A pessoa fala, Elefantes Não Esquecem, A Mansão Hollow, Gato Entre os Pombos, então assim, só livro fraco dela. E A Mansão Hollow tinha uma premissa muito legal, que é justamente um assassinato acontece numa mansão e o Poirot, que é o detetive dela, vai lá investigar. Só que eu não sei o que aconteceu. É extremamente previsível, pelo menos eu achei muito previsível. O Poirot não parece o Poirot, ele tá totalmente diferente nesse livro. É muito estranho. Eu achei que não parecia o Poirot de jeito nenhum, então eu fiquei muito decepcionada porque tava totalmente descaracterizado. Achei bem previsível, achei só, tipo, chato. Eu fiquei, gente, é isso que vai ser a solução? Eu achei que eu ia ser surpreendida, mas não fui. E assim, a única coisa que salvou foi uma personagem específico que era extremamente engraçada e não tava nem aí que alguém foi assassinado na casa dela. Então eu gostei muito dela, mas eu definitivamente fiquei muito decepcionada, não esperava isso de Agatha Christie. Então é um livro que eu definitivamente não recomendo pra quem quer conhecer a autora, porque foi um livro bem xoxo, bem, assim, ruim mesmo. Livro ruim. Outro livro que ficou nos piores do ano e que foi de um autor que eu gosto muito é Joyland, do Stephen King, também dei 2 chicletes e meio. E, gente, eu não sei o que dizer de Joyland, só, tipo, não leia. Eu tô brincando, pelo amor de Deus, as pessoas vão ficar falando agora, a Vitória está falando para as pessoas não lerem livros. Mas enfim, assim, não é um livro que eu recomendo você começar. Stephen King, eu pelo menos detestei o livro, eu não gostei mesmo. E é um livro que desde o primeiro capítulo eu não estava gostando. E eu só não abandonei porque eu estava lendo com vocês em uma leitura coletiva. E assim, eu fiz com a Dessa e a Dessa tava adorando o livro e eu tava detestando, sendo que eu gosto muito de Stephen King. O livro tem essa temática super legal, essa premissa bem legal, que é num parque de diversões. Só que ele não é um livro de terror, ele é um livro de drama e eu não gosto de livro de drama. E todas as partes de terror e todo o potencial que tinha em ser um parque mal assombrado, enfim, não aconteceu, sabe? Eu tava esperando um freak show do American Horror Story, que eu adoro, minha temporada favorita, eu sei que é uma opinião polêmica, mas assim, acabou que eu fiquei muito decepcionada, não esperava isso do Stephen King, não esperava essa lerdeza, essa coisa chata, eu não tava nem aí pra história, uma coisa arrastada, umas coisas que eu não tava nem aí, eu não gostava do personagem principal, eu só gostei de um personagem, né, que é um menino que tem uma doença meio que terminal, e eu até aprendi sobre essa questão dessa doença e eu achei bem emocionante, bonito a história,
história, mas o resto todo eu não gostei. É um livro que eu não recomendo do autor se você quer algo do Stephen King. O outro livro, e aí talvez seja uma coisa polêmica, mas quem me acompanha sabe que estaria aqui, que é A Corte de Asas e Ruína, que é o terceiro livro de Corte de Espinhos e Rosas. E assim, gente, engraçado que o segundo livro tá na lista dos melhores do ano e esse livro tá na lista dos piores. Então assim, a conclusão é que a Vitória foi extremamente decepcionada com essa série, porque eu tava adorando até o segundo livro e aí o terceiro eu achei cheio de furo, cheio de, sabe, coisas aleatórias, Deus Ex Machina, um final ridículo, tudo péssimo, sabe? Assim, eu realmente fiquei muito chateada porque eu tava gostando muito, com altas expectativas, e acabei caindo de cara no chão e não gostando. Mas se você quiser ver mais detalhes, eu fiz um vídeo bem grande sobre tudo isso, né, sobre o que eu achei, então vou deixar o link aqui na descrição, mas eu falo tudo exatamente, sem spoilers e com spoilers, do que eu achei, explicando por que eu não gostei desse livro. Então pra mim foi um livro muito fraco, dei 2 chicletes e meio, e realmente, assim, leia a série, mas não vá com altas expectativas pro terceiro livro. Tem muita gente que gosta, eu não gostei, mas enfim, eu acho que se você for na emoção, talvez você goste mais. Nossa, o próximo livro é horrível, horrível, é um livro que eu não sei por que eu não abandonei. Acho que eu mereço um prêmio por não abandonar esse livro, que é Te Devo Uma, da Sophie Kinsella, outra autora que eu gosto muito. Eu acho que o baque é maior quando é uma autora que você gosta demais, sabe? E eu amo a Sophie Kinsella, ela é super engraçada, só que esse livro foi extremamente decepcionante. Um livro sem graça, um livro chato, que tinha tudo pra ser legal, de comédia romântica, mas acabou se perdendo muito. A família da protagonista era insuportável. A protagonista era uma menina extremamente submissa, que não falava o que achava e deixava as pessoas pisarem nela, então eu tava extremamente agoniada com isso. A família era péssima, essa história dessa loja que ela tem é horrível. E, nossa, o par romântico tá tudo ruim, sabe? Eu realmente não gostei, é um livro que eu também não recomendo da autora. E é engraçado que Sophie Kinsella ou eu amo ou eu acho o livro horrível, então não tem meio termo, é sempre uma surpresa. Eu acho que eu só terminei pra saber como ia terminar mesmo, porque eu tava lendo em inglês e era pra treinar meu inglês, enfim. Mas foi muito decepcionante e, meu Deus, como é que eu terminei aquilo? E agora falta só um pra ir pro top 3 piores do ano. E outro que eu dei 2,5, que é Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Colleen Hoover eu gosto muito dela, mas esse livro eu achei muito ruim. É um livro que eu abandonei no começo, depois eu retomei, continuei a ler, eu não tava nem aí pros personagens, tipo assim, eu não tava nem aí pra saber aquele romance, a protagonista eu achei chata, o cara eu achei chato, todo mundo eu achei chato. E assim, socorro. Aí tem um plot twist no meio, que foi o que fez ele não ficar no top 3. E eu fiquei, tipo... Só que aí depois, ela trabalha esse plot twist, a autora, de um jeito que eu não concordo. Ela bota cenas de romance e, né, se é que você sabe o que eu estou falando, em momentos cruciais, em momentos críticos pro desenvolvimento da personagem, em momentos tristes. E eu não acho que era assim que tinha que ser abordado. Eu achei que ela trabalhou um assunto muito pesado de uma forma muito simplória. Não trabalhou certos aspectos que o plot twist causa normalmente nessas pessoas. Enfim, eu não posso falar muito, mas basicamente eu não gostei da forma como ela abordou um assunto muito sério, que eu acho que tem que ser abordado de forma diferenciada. Então eu não tava mais suportando aquelas cenas de romance no meio do pânico, caos e desespero. Mas eu gostei bastante do plot twist, eu acho que vale a pena ler por causa disso. Não imaginava. Eu sabia que falava sobre um certo assunto, só que eu não sabia exatamente o plot twist e eu achei uma coisa horrível, mas muito surpreendente mesmo. Eu acho que muitas pessoas gostam desse livro, talvez por causa da surpresa desse plot twist, mas eu não gostei de forma alguma como a autora trabalhou isso, e por isso que eu coloquei como um dos piores do ano. E agora chegou o top 3, e eu acho que esse vai ser polêmico mesmo. São 3 livros que vão causar polêmica e espero que vocês não fiquem muito bravos. O terceiro pior do ano, e não me entendam mal, eu amo essa autora e eu amo essa coleção, mas foi o Do Que Eu, da Julia Quinn. E eu explico por quê exatamente nos stories Bridgerton do Instagram do Chiclete Violeta. Eu comecei a ler e falar pra vocês nos stories. E tipo, tava algumas problemáticas, lembrando que esse livro foi escrito em 2000 e se refere a 1800 e pouco. Então eu lia com esse contexto histórico na minha cabeça, mas também sabendo que era um livro escrito no século, né, 20, 21, enfim, 2000, século 20. Já me avisaram que esse livro era bem problemático e eu acho que eu já tava com isso na cabeça, então meio que pequenas coisas eu já fui me incomodando. Só que tem uma grande polêmica nesse livro que eu achei... Eu fiquei muito horrorizada, muito chocada, foi uma cena muito pesada pra mim. Teve a série que amenizou essa cena. No livro é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito negativa que eu me senti muito mal lendo. Eu preferia que o casal ficasse separado do que acontecesse aquilo. Eu acho que não precisava ter acontecido aquilo, eu acho que poderia ser uma briga que tivesse acontecido. Eu acho que foi muito ruim mesmo. Eu sei do contexto histórico e tudo, mas mesmo se eu lesse um livro escrito em 1800 e tivesse essa cena, eu ia ficar incomodada. Ainda mais um livro escrito
favorito meio nos dias de hoje. Eu sei que a Julia Quinn não cometeu mais esses erros, tanto que eu amo os Bridgertons e li todos os outros livros e gostei muito, mas esse livro realmente não deu. Eu tava adorando e tal, mas depois foi ladeira abaixo e eu não conseguia mais sentir simpatia pelos personagens, pra uma pessoa em específico, eu não vou falar quem é. Eu não consigo gostar, então eu vejo essa pessoa nos outros livros e eu não gosto, porque eu realmente me incomodei muito. E eu acho que é algo que mostra, assim, o machismo dentro das pessoas mesmo, a gente não discutir tanto sobre esse problema. Porque se fosse de uma forma diferente, eu acho que as pessoas iriam discutir muito mais. Então, me incomodou bastante. Eu não consigo dizer que eu consegui ignorar essa cena, porque eu não consegui. Eu prefiro, assim, esquecer que o primeiro livro faz parte dos Bridgertons e amar o resto da série, porque o resto é muito bom e eu definitivamente recomendo. Se você quiser pular o primeiro livro, se você se sentir mais confortável pulando esse primeiro, eu recomendo. Eu acho que tudo bem. Eu não quis pular porque eu tenho agonia. Foi algo muito triste. Eu achei triste. Então, foi um dos piores do ano, infelizmente, por causa disso. Eu acho que é uma coisa meio grave pra gente passar pano, mas o que é importante é que a autora, né, não faz mais isso e a gente vê que ela melhorou muito, evoluiu como escritora. Isso é muito óbvio nas outras cenas dos livros, dos seus personagens, que são bem diferentes. Então, isso torna meu coração mais tranquilo, sabe? E me faz amar a Julia Quinn, o jeito que ela escreve, a ambientação e tudo, porque é muito bom mesmo. E ela é uma escritora muito talentosa. Nossa, gente, acabou a bateria. Eu tive que ir correndo, colocar pra carregar e voltei. Mas enfim, estamos aqui. Graças a Deus o sol ainda não foi embora. Então, o segundo livro, que foi um dos piores do ano, vocês vão ficar muito chocados, porque esse livro tava nos melhores do ano de muita gente. Mas vou explicar direitinho, tá? Não achem que eu tô polemizando. É O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Fiquei super feliz que um livro nacional tava tendo tanta visibilidade, tanto reconhecimento. E eu fui ler. O pessoal falou que era triste e tal. E eu com certeza posso dizer, afirmar pra vocês que foi um dos livros que eu mais me arrependi de ter lido, porque não era pra mim, sabe? Esse livro tem inúmeros gatilhos, tem muita coisa extremamente pesada e negativa e mostra a realidade como realmente é, fala, né, a vida de uma mulher durante vários anos, mas tem muita coisa muito pesada nesse livro e eu lembro que nossa, não conseguia dormir de jeito nenhum depois de acabar. Foi muito pesado mesmo, não foi uma coisa que eu tava preparada pra ler, foi o livro mais triste que eu já li em toda a minha vida, com certeza, e ele não oferece nenhum tipo de esperança e tal, é só tristeza, 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 e eu não gostei mesmo do final. Eu acho que aquilo é um retrato de uma depressão grave. Eu falei tudo direitinho no meu Instagram, nos destaques Papo Sério. Eu falei sobre essa questão, né, que eu acho que é muito importante quando você trata de um assunto como depressão, você vê que várias pessoas com essa doença podem ler esse livro. E se você não oferece nenhum tipo de esperança, eu acho complicado. Que nem o mesmo motivo pelo qual eu me incomodei com Os 13 Porquês, né, quando eu assisti a série, porque quando eu li o livro eu era pequena, não conseguia pensar muito nisso. Mas eu definitivamente acho que deve ser abordado de outra forma, porque você sabe que pessoas que estão lendo esse livro podem ficar muito mal. Eu acho que devia ter até um alerta de gatilho no início do livro, porque é muito pesado mesmo. E eu acho que devia oferecer algum tipo de esperança, mas não tem nada. A única coisa boa do livro, positiva, acaba também. Então é muito triste, foi um livro que me fez muito mal. É um livro que eu devia ter abandonado quando eu comecei a ver que não estava me fazendo bem, mas eu persisti, isso foi ruim. Então a minha dica é, se vocês estão lendo um livro e não tá fazendo bem pra vocês, não importa se esse livro é necessário, não importa se as pessoas estão gostando, não importa se você tá curioso, às vezes é melhor parar, porque é muito melhor do que você ficar muito mal depois. Então isso me fez ter uma outra visão sobre os livros que eu pretendo ler. Eu sou muito sensível, então eu me afeto muito. Talvez esses livros tipo Uma Vida Pequena, Psicopata Americano, que tem muita coisa pesada, talvez não sejam bons pra mim. E eu tô falando de uma perspectiva de uma pessoa que lê muito livro pesado. Mas livro triste, assim, um livro que mostra as coisas daquela maneira e que não tem um final, assim, que oferece algum tipo de acalento, eu achei muito pesado e é um livro que eu realmente recomendo ter pelo menos 18 anos pra ler e muito cuidado, assim, muito cuidado mesmo, tem diversos gatilhos, abuso, morte, é muito triste mesmo, eu recomendo muita cautela, se você for novo ainda mais. Então não é que é um livro ruim, mas é um livro que foi muito ruim pra mim, me fez mal. Então assim, eu sei obviamente que é um livro necessário, eu sei que é um livro que mostra a realidade de muita gente, mas realmente é uma leitura muito difícil e uma leitura que eu acho que você tem que estar muito bem da cabeça pra ler, sabe? E o pior do ano, chegamos ao topo do Chernobyl, esse realmente eu detestei. É o livro Talvez Um Dia, da Colleen Hoover, e esse livro é um livro que me decepcionou muito, eu realmente achei que eu ia gostar, mas não. Eu
Eu não gostei da ambientação, eu não gostei dos personagens, eu não gostei de nada. Na verdade, pra não dizer que eu não gostei de nada, eu gostei das músicas que tem no Spotify desse livro, que eu gostei muito, e de uma característica de um personagem que eu achei bem interessante, que não tem em outros livros que eu já li, então eu achei bem importante trazer isso. Só que o livro é muito complicado. Gente, não é que eu gosto de personagens perfeitos, mas eu gosto de personagens que não são perfeitos, mas que a situação não é romantizada, tá? Esse livro basicamente é sobre traição, sobre um amor de duas pessoas, e o cara namora. E a menina é uma gracinha, a traída. E eu acho que o livro traz isso de uma forma muito romantizada, que coloca os protagonistas que estão traindo como vítimas. E, assim, eu não gostei, assim, eu não senti empatia pelos personagens, eu fiquei sentindo uma injustiça muito grande. Gente, eu já li Madame Bovary, que tem adultério, etc. Mas, assim, são coisas bem mais construídas e que de nenhuma forma passam um super pano, sabe? Que realmente traz essa discussão, mas que não romantiza e não traz os adúlteros como vítimas. Ai, muito meloso, muito meloso. E as partes musicais, eu pessoalmente não gosto de livro com música, que tem músicas. Eu não gosto disso. Eu leio as músicas, tipo, e não consigo imaginar. Eu não sou uma pessoa extremamente musical, como vocês devem já saber. Eu só gostei depois de ouvir as músicas, mas eu não gostava dessa... Ai, era muito meloso, sei lá, assim. Foi o único abandonado do ano. E eu abandonei mesmo, não deu, assim, não tive condições mentais pra aguentar, não tinha saúde mental. E é isso, assim, que eu não gostei dessa romantização mesmo. Eu não gosto de quando algo errado é mostrado como romantizado. Eu recebi uns comentários falando, tipo, Vicky, mas não significa que você é contra as pessoas traírem, que você não pode ler um livro sobre isso, etc. Concordo totalmente, tanto que eu leio. Mas eu não gostei, mesmo se não fosse isso, não é esse o ponto. Esse é um dos pontos apenas. Eu não gostei da forma como o livro foi trabalhado, não gostei, achei ruim. Nem achei que era da Colleen Hoover de tão ruim que eu achei. E assim, o fato de ter essa questão da traição sendo romantizada e passado um mega pano e falado como se fosse Romeu e Julieta, pra mim não colou. Entende? Então, pra mim foi um ponto que colaborou eu não gostar do livro e foi muito difícil. Eu não consigo passar um super pano, assim como o do que eu, pra uma coisa que eu não concordo e que eu não gosto e que eu acho que não tá sendo colocado outro ponto, assim, da crítica e tal. É só, ai meu Deus, como eu sofro, que meu boy tá namorando e tal, sabe? Tipo, foi uma sensação muito ruim, assim, sabe? Principalmente porque a menina tinha sido traída, então ela participar de uma traição foi muito incoerente pra mim. Enfim. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. 2020 foi um ano de ótimas leituras, mas tiveram esses livros que eu realmente não gostei muito e eu quis compartilhar com vocês. Comentem aqui embaixo se você já leu algum desses livros e o que você acha. Eu respeito a opinião de quem gostou, então eu peço que vocês respeitem a minha opinião também, porque afinal são só livros, a gente tá conversando sobre gostos, né, pessoais, e gosto é uma coisa muito difícil de discutir porque é muito individual. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, não se esqueça de clicar em gostei, comentar, que eu adoro ler a opinião de vocês. E até o próximo vídeo, muitos beijos, tchau, tchau!